Sinais, maravilhas, milagres, e que Deus nunca desampara os seus filhos, né? As dificuldades vêm, mas o Senhor sempre está respondendo, né? Respondendo. Irmãos, parabéns porque você está aqui hoje no dia de estudo bíblico, né? É um dia de estudar a Bíblia. E eu fiquei de falar sobre o capítulo 3 do livro de Gálatas. É uma missão meio complexa, viu? Se souber o que nós vamos ter que fazer aqui para descobrir alguma coisa desse capítulo 3 de Gálatas, vai ser forte, viu? Então eu vou contar com vocês, porque é o seguinte: nós vamos ler todo ele, rapidinho. Mas só que não vamos ler agora. Eu vou lançar uma luz em cima disso aqui, aí depois nós vamos ler, tá? Para ver se você, quando você lê, você... Meu Deus, né? É bem mais simples do que você imagina, mas é meio difícil. Mas vamos ler em Atos, vamos abrir a Bíblia em Atos. Que eu quero começar a falar sobre Paulo, né? A gente vai falar sobre esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas, mas a gente precisa conhecer um pouquinho o apóstolo Paulo. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Estudo bíblico, né? Então, os irmãos, eu vou falar sobre Paulo, tá bom? Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, irmãos, era uma cidade universitária. Era a cidade onde ficavam as pessoas que estavam fazendo curso universitário. Era uma cidade muito importante. Não era uma cidadezinha qualquer. Tarso era a cidade que moravam pessoas extremamente importantes, né? E Paulo estudou durante praticamente toda a sua vida em Tarso, né? Vocês já leram que Paulo aprendeu, inclusive, aos pés de Gamaliel, que foi um dos doutores da lei mais eminentes dos tempos bíblicos. Depois Paulo foi para Alexandria. Alexandria também era uma cidade não muito menos importante, porque havia lá uma biblioteca com mais de 30 mil livros, e Paulo era um rato dessa biblioteca, né? Paulo lia muito, né? Então ele fez o doutorado dele. Paulo era doutor da lei, era um extremamente conhecedor da lei, e inclusive ele chegou ao título de fariseu, né? Paulo era fariseu mesmo, era extremamente conservador com a lei judaica, né? E ele, então, fazia parte do Sinédrio. Paulo tinha uma cadeira, ele tinha um lugar, um assento. Inclusive, era uma das pessoas que votavam para a condenação, né, dos novos cristãos que estavam surgindo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele era esse tipo de gente. Vamos ler Atos 8. Vamos fazer uma viagem no livro de Atos. Eu vou pedir que vocês me ajudem a ser rápidos, porque o nosso tempo ficou um pouco apertado. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, no versículo 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Viu, gente? Assolava a igreja. Você sabe o que é assolar? É trazer o caos, meu irmão, né? O Paulo, ele assolava a igreja, trazia o caos para a igreja. Por quê? Porque ele entrava nas casas das pessoas, empurrava, arrombava a porta, e entrava e arrastava as pessoas, e levava, né? E eles eram julgados e condenados, né? Então Paulo era essa pessoa, né? Um fariseu, doutor da lei, fazia parte do Sinédrio, trabalhava para o sumo sacerdote, trabalhava para as sinagogas, né? E era aquela pessoa zelosa, para não deixar que nenhum tipo de seita entrasse dentro do judaísmo. Irmãos, esse judaísmo aqui que nós estamos em... eu vou falar desse tempo aqui, tá? Tudo que eu estou falando é em relação a esse período. Esse período aqui, o judaísmo, ele está muito engessado. Por que os judeus aqui estão tão assim, assustados, né? E fazendo tanta confusão para que ninguém se misture com eles? É porque há pouco tempo antes disso aqui, mais ou menos 160 a.C., até próximo ao tempo de Cristo, os romanos dominavam, né? Nesse período era dominado pelos romanos, e chegou um tempo áureo de Roma. Perdoe, meus irmãos. Os romanos dominavam nesse período de Jesus Cristo, mas antes dele os gregos dominavam, e chegou no tempo áureo da Grécia, que a Grécia tinha os maiores filósofos,
músicos, doutores, médicos. A Grécia ela se evidenciou para o mundo inteiro, né, nas diversos tipos de formações, de sorte que o pensamento grego agora era o pensamento, digamos que o pensamento da hora. E o que a Grécia fez? A Grécia espalhou esse conhecimento, esse pensamento dela pelo mundo inteiro. Então, de repente, o mundo todo estava empestado, né, por aquele conhecimento e a tradição grega. Isso, nessa época, foi chamado de helenismo. Então, o helenismo foi um acontecimento, né, que, digamos que globalizou o pensamento grego pelo mundo todo. O que nós chamamos hoje de globalização, nessa época aconteceu o chamado helenismo. Né? Helena vem de Troia, vem da Grécia. Né? Então, quando esse helenismo chegou para os judeus, aí eles se engessaram. Porque agora, nesse momento, eles que estavam assim, meio que molengos com o cumprimento da lei, nessa hora que eles viram que chegou um pensamento diferente, então eles se fecharam dentro da religiosidade deles, dentro do judaísmo, e o judaísmo ficou muito mais forte, muito mais enrijecido, né, contra qualquer outro tipo de pensamento que viesse tentar entrar, bloquear o cerco do judaísmo. Depois a Roma se levanta, destrói o império, tira o império grego, né? E agora, nessa época, é Roma que está dominando. Inclusive, os celtas que ajudaram os romanos a ganhar a guerra, esses celtas se misturaram, né, com outros moradores da região da Ásia Menor e deu origem aos Gálatas. Então, os Gálatas é uma região da Ásia Menor, né, que os frígios que estavam lá se misturaram com os celtas e criaram uma miscigenação de raça de pessoas lá, dos gentios, que foram chamados de Gálatas, ok? Então, nessa época de Jesus Cristo, muita gente pensa que a coisa estava assim muito tranquila. Não. Na época de Jesus Cristo, existem diversas religiões brigando, né? Grupos sociais, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, né? Vários partidos políticos brigavam, vários grupos sociais brigavam naquela época, e Jesus Cristo veio naquele momento de briga, de confusão, de discussão. O templo estava sendo reconstruído, né? Herodes, ele não era judeu, então por que ele estava no trono lá, né? Mas ele casou com a mulher que era judia e assumiu o trono. Depois ele mata a mulher e os filhos e continua lá reinando. Então os judeus tinham toda a razão quando eles disseram que Jesus Cristo podia ir lá reivindicar o trono, porque Jesus era descendente da linha direta de Davi, né? Ele poderia materialmente ter subido naquele trono, sentado lá e reinado sobre Israel. Inclusive levaram ele nas costas muitas vezes para tentar, e ele fugia, se escondia para não ser levado a reivindicar o trono, porque o reino de Jesus Cristo não era desse mundo, né? Então o apóstolo Paulo, ele é esse sujeito eleito pela igreja, né, para manter, digamos, o controle, né, das igrejas locais, para evitar que qualquer tipo de invasor, né, religioso, qualquer outra pessoa infiltrasse nas igrejas, né? E ele faz esse papel muito bem. Então, no momento que nós conhecemos o apóstolo Paulo, né, é no momento em que ele pegou a carta do sumo sacerdote, né, para ir até Damasco e fazer uma devastação em Damasco e trazer todo mundo amarrado para Jerusalém e julgar eles em Jerusalém. Então, quando ele está indo com essas cartas e todos os soldados e toda a equipe junto com ele de cavalo, o Senhor aparece para ele, né? E ele cai do cavalo e fica cego ali, né? Agora deixa eu falar para vocês por que Jesus Cristo fez isso. Quando Jesus veio na terra, irmãos, ele tinha um plano. O plano de Jesus Cristo era pregar para o seu povo, o povo judeu, ser aceito pelo seu povo e cumprir a promessa do Pai, lá do Pai Abraão, né, que salvaria a sua descendência. E Jesus fez isso tudo. Mas quando chegou já no final do ministério de Jesus Cristo, ele já percebeu que houve rejeição. Se você disser, não, mas Jesus Cristo ele não veio para todos, veio não, irmãos. Ele levou muito a sério isso. Vocês lembram quando a mulher chegou pedindo para ele ir lá orar pelo filho dela? Ele falou assim, opa, eu não posso tirar a mulher da mesa do filho e jogar os cachorrinhos. Não, isso aqui é para o filho, a palavra que eu trouxe é para os filhos. Eu não posso tirar da mesa do filho e jogar para os cachorrinhos. O que a mulher falou?
Só que os cachorrinhos só comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. É justo que a gente passe a vida comendo só das migalhas que está caindo da mesa dos filhos? Aquilo quebrou o coração de Jesus, né? Jesus foi lá e curou o filho dela. Meu Deus, que mulher tremenda, né? Mas Jesus Cristo já estava sabendo que isso ia acontecer. O que ele fez então? Na vez que ele perguntou para os discípulos assim: quem dizem por aí que eu sou? Aí cada um disse: dizem que tu é o Messias, que tu é o Elias, que tu é... E vocês, quem dizem que eu sou? Aí cada um falou. E o Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: disseste bem, Pedro, porque na verdade eu sou. Mas Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus iniciou uma conversa ali com Pedro e terminou essa conversa depois de ressuscitado. Quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, viu? Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele só foi para o céu depois de 40 dias. 40 dias é mais de um mês, irmãos. Aparecendo com os discípulos, conversando, ministrando na vida deles. E ele apareceu para os discípulos lá no mar, quando eles estavam pescando à noite, que não pegaram nada. Jesus apareceu lá e mandou eles pescar novamente, eles pegaram muito peixe. Aí Jesus... E naquele momento, Jesus conversa com Pedro e termina um assunto. Começou o assunto muito antes de morrer, e depois de ressuscitado ele terminou o assunto com Pedro. Qual seria esse assunto, irmãos? É que Jesus já estava determinado de abrir o evangelho para os gentios. E Jesus falou: Pedro, eu vou te dar uma chave. Eu vou te dar uma chave. Tem muita gente que entendeu essa chave errada. Essa chave é exatamente essa, irmãos. A chave de abrir o evangelho para os gentios. Para nós. Né? Está aí a chave na tua mão. Beleza. Mas Jesus também tem um plano B. Na hora que os discípulos começaram a pregar o evangelho, que o evangelho começou a crescer, e começou a vir a perseguição, inclusive Saulo era um dos perseguidores, o Senhor viu em Saulo um homem extremamente zeloso. Ele estava fazendo do lado errado, né? Estava sendo muito rigoroso, mas o Senhor viu nele uma pessoa extremamente zelosa e responsável. E outra coisa, para que não ganhar logo o maior perseguidor, meu Deus? Isso é uma estratégia, né? E quando o Senhor apareceu para o Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ficou cego, e Deus falou com ele. Meus irmãos, ele se entregou a Jesus na primeira palavra que ele disse. Quando o Senhor falou: Saulo, ele falou: quem que fala comigo? E o Senhor falou: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, tu está indo de encontro a uma lança. Aí sabe o que ele falou? Senhor, o que tu quer que eu faça? Você está entendendo? Ele já se entregou na primeira palavra. O que tu queres que eu faça, Senhor? Ele já se rendeu ali. E o Senhor falou assim: você vai ser levado para a casa de um dos meus discípulos, você vai ficar lá 3 dias. Você vai conversar com eles. E eles vão orientar você sobre o que você deve fazer. Nesse momento aí daqui, que tem um encontro de Jesus com Saulo, ele não conta qual era a missão. Você só vai saber quando você começar a folhear a Bíblia, que você vai saber qual foi o segredo que Jesus Cristo contou para ele. Jesus falou assim: Saulo, eu estou te chamando unicamente para você ser o apóstolo dos gentios. A tua agenda é com os gentios. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Você vai ministrar para os gentios. Então já é sinal que tu vai viajar muito, né? Porque tu vai ter que sair daqui de Jerusalém e viajar para o mundo todo, levando o evangelho. E tem uma coisa, o evangelho vai ser esse aqui. Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, nos deu a salvação pela graça, foi para o céu preparar um lugar para nós, e quando Ele vier, Ele vai levar, e cada um de nós vai morar com Ele. Amém, irmãos? Esse evangelho é bem simples, né? É simples aí, a doutrina dos apóstolos é essa aí. Entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele nasceu como homem, morreu, né, numa cruz,
ressuscitou dentre os mortos, né? Foi para o céu e está à direita de Deus e vai voltar em glória para nos buscar. Meu Deus, que evangelho tremendo. Mas precisa entender, irmãos, quando você for ler a Bíblia, você precisa primeiro abrir a Bíblia pela chave da Bíblia. A chave da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Tem como colocar o versículo aqui, irmãos? João 3,16? João 3,16, vamos ver. Nesse versículo, você vai entender, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos circular aqui a palavra amor, porque foi por amor que ele deu o seu Filho. O Filho, todo aquele crê e vida eterna. Nesse versículo aí você está percebendo que a salvação não é pelas obras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Foi um presente aí, foi de graça, ele deu, não é? Ele deu o Filho dele. E era o único filho, né? Todo aquele, já está dizendo que não é só o judeu. São os não-judeus, né? Os gentios. Todo aquele que nele crê, está falando de fé, de acreditar. Então a salvação não é pelas obras, está dizendo aqui que é pela fé. Esse versículo já diz toda a mensagem de Paulo. Deu graça, favor imerecido. Você não mereceu, você não fez nada para conquistar isso aí. Não é mérito seu, não é meritocracia não. Foi dado, foi graça, né? Deu é graça, né? O seu Filho único para todos aqueles são para todos. O seu Filho está querendo dizer que a salvação é pela fé no Filho de Deus. E é pela graça. E é para todos. Está aí. Terão uma vida eterna. Quer dizer que esse versículo ele é a chave de toda a Bíblia. Tudo está aí. Está aí. Tudo está aí. E qual que é o objetivo da carta de Paulo? Irmãos, eu vou tentar correr. Paulo viajou para a galáxia 2 vezes. Depois viajou mais 3 vezes. E quando ele entrou na galáxia, ele pregou o evangelho. E os irmãos aceitaram o evangelho. E aceitaram Jesus. E Paulo orou. E eles receberam o Espírito Santo. Quando Paulo voltou para o quartel-general, os irmãos já ficaram lá, cultuando, já ficou uma igreja lá, adorando a Deus, né? E Paulo falou assim, a mensagem de Paulo foi assim: meus filhos, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Vocês agora estão livres. Não se metam mais debaixo do jugo da servidão. Vocês agora são livres. E o Senhor Jesus Cristo veio, deu a vida por você. E agora tem uma nova aliança, que é a aliança no sangue do Filho de Deus. Vocês já perceberam, irmãos, que a primeira aliança, a aliança de Deus lá com Moisés, era uma aliança que era o seguinte, era um pacto. Deus fazia um pacto com você, digamos. E você fazia um pacto com Deus. E você ia guardar toda a lei, né? E se você quebrasse a lei, você quebrava a aliança. Então, qualquer uma das partes que quebrassem a aliança era desfeita. Só que a nova aliança em Jesus Cristo, ela é diferente. Porque só tem uma parte. Que é Deus. Que é Jesus. Você vai fazer parte, se você quiser, mas você não precisa fazer nada. Mas se eu for infiel, ele permanece fiel. Né? Mas se eu quebrar, você não tem que quebrar nada. Só o Senhor, Ele deu. É graça, é favor imerecido. Ele deu o sangue do seu próprio Filho e selou uma aliança. E você agora é parte dessa aliança.
Mas você agora não tem mais essa de você quebrar e ficou quebrado não, meu irmão. Se você cair, você pode se levantar, você pode pedir perdão a Deus, você pode se reconciliar com Deus, você pode voltar para debaixo da árvore. Não tem esse negócio de quebrou e acabou, não. Essa aliança agora só tem um lado forte, que é o lado de Deus. Você não é mais agora obrigado a viver debaixo do jugo da lei. Agora vamos voltar um pouquinho para Abraão. Deus chamou Abraão para sair da terra dele, da parentela, e ir na direção que Deus mandou ele. E Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu abençoarei a sua descendência. Então vamos lá, Deus fez uma promessa a Abraão, e Abraão, pela fé, largou tudo e foi na direção da promessa. Então o que Paulo quer dizer para nós é que a fé, a promessa, a fé é muito antes da lei. Abraão não foi salvo pela lei, porque não tinha lei na época de Abraão ainda. Nem Isaac, nem Jacó, não é? Eles foram salvos porque a Bíblia diz que as obras, as boas obras, a fé, na verdade a Bíblia diz que a fé de Abraão lhe foi imputado como justiça. Ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto em Deus, Abraão, que essa fé foi imputada por justiça. E você pergunta, e Abraão foi salvo? Foi porque a fé dele foi imputada por justiça. Deus julga, irmãos. Antes da lei, todas as pessoas que morreram foram julgadas por Deus. E Deus imputava a fé desses homens como justiça, né? Então depois que a lei veio, a lei só serviu para mostrar o pecado. Pastor Alain, vem para aquela cadeira ali. Eu vou bagunçar aqui com o pastor Alain. Não, bota lá mesmo. Só senta nela. Pastor Alain, volta de novo para lá. Pastor Alain, volta para cá de novo. Agora eu vou colocar uma placa aqui. É pecado mudar de lugar na igreja. É pecado trocar de lugar dentro da igreja. Pastor Alain, e agora? Ah, então você já era. Mudou de lugar, meu irmão, já era. Vocês estão entendendo? A lei, ela veio para fazer isso. Ela veio para dar nome ao pecado. Para dizer, né, o que era pecado. E agora que as pessoas sabem que é pecado, agora elas estão cometendo pecado. E agora elas têm consciência do pecado, né? E já que ninguém conseguiu cumprir a lei, a Bíblia diz que tudo se encerrou, né? E o que foi descoberto é que ninguém conseguiu cumprir a lei totalmente. A lei não, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então o certo é que ninguém foi salvo pela lei, porque a lei não conseguiu salvar ninguém. Mas você vai dizer, mas a lei foi invalidada? Não. Paulo diz que a lei serviu de aio, serviu de guia até Jesus Cristo. E ela foi cumprida em Jesus Cristo. Mas só que agora, Jesus Cristo, quando estava com os discípulos, que cortou, né, o pão e deu para eles o cálice, falou assim, ó, esse cálice é o sangue da nova aliança, né? E esse pão é o meu corpo que é partido por vocês. Agora vocês têm uma nova aliança, né? E agora nesse momento começa então o evangelho, as boas novas. Começa agora uma notícia, né? A Bíblia diz que o evangelho é uma boa notícia, uma notícia de que não precisamos mais cumprir a lei, servir a lei, ser escravo da lei, porque agora Jesus Cristo inaugurou uma coisa chamada graça, que é o ministério do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem um ministério aqui no nosso meio, e esse ministério do Espírito Santo é o ministério da graça, que nós precisamos o quê? Ter fé. A salvação é pelo quê? A fé está ali, crer. Não está bem ali. Você precisa só crer, né? Ele diz, quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Você precisa crer, né? Mas irmãos, essa concepção de liberdade, né? Que você agora tem liberdade, né? De servir a Jesus Cristo, de ter a salvação, sem precisar ser escravo da lei, né? Essa ideia, ela caiu como uma bomba no meio do judaísmo. Os judeus odiaram tanto, né,
que eles começaram a perseguir os cristãos. Então, quando Paulo aparece agora convertido a Jesus Cristo e pregando o evangelho, as pessoas se assustam. Meu Deus, esse homem era um fariseu, era um maluco, que andava matando todo mundo, né? E agora ele está por aí dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a salvação agora, né, não é pela lei, que precisamos nos libertar do jugo da lei, da maldição da lei. Sabe por quê, irmãos? Porque chegou um momento em que as pessoas confundiram tanto essa questão da lei, que eles viram que não conseguiam cumprir a lei mesmo, então eles começaram a vestir uma ideia de que precisavam praticar muitas, mas muitas boas obras. Quanto mais boas obras eles fizessem, mais eles conseguiriam ser salvos. Então eles criaram uma concepção tão terrível de que o homem não precisava nem de Deus para ser salvo, ele só precisava ele fazer boas obras, né? Ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não jogo, eu não minto, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu acho que eu estou salvo, tá entendendo? Até hoje a gente tem isso muito por aí, né? De achar que você consegue ser salvo pelo que você pode fazer com a sua mão. Vocês leram lá em Gênesis quando o Caim e o Abel se apresentaram diante de Deus? O Caim disse, está aqui, Senhor. Jogou aquele monte de, vamos dizer que seja um feixe de cana. Jogou na presença de Deus, a oferta dele. Aí. Eu plantei isso aí. Eu limpei durante muito tempo. Eu reguei, eu aguei, eu cuidei, eu cortei, eu amarrei. E eu trouxe aí a obra da minha mão. Isso aí é meu, que eu estou te dando, Deus. Pei. E o Abel chegou com uma ovelhazinha, né? Falou assim, Senhor, esse carneirinho aqui, ele já era teu. Porque ele nasceu porque o Senhor deixou ele nascer, né? E ele está aqui porque Deus permitiu que ele estivesse aqui. Foi o Senhor que fez ele crescer, foi o Senhor que fez ele, né? E eu estou aqui, estou devolvendo aqui o animalzinho. E Deus percebeu que o Caim estava achando que ele podia comprar a bênção de Deus, a oferta ele comprava ali, foi a área dele, ele que fez, né? Fez por merecer. E aqui está dizendo o contrário. Você não fez nada, foi Deus que deu. Amou tanto você que ele deu, filho, né? Mas o que é que você fez para merecer esse amor? Nada. Nada, você não fez nada para merecer o amor de Deus, né? Você não fez nada, mas ele deu, né? Então Paulo ele quebrou esse argumento, né, do legalismo religioso, achar que quanto mais obra fizesse, mais, né, meritocracia eles teriam para serem salvos, né? Então, irmãos, quando os cristãos começaram a se converter, e agora nós vamos voltar para o nosso texto, que são os gentios. Esses gentios, quando chegavam na igreja, geravam um clima muito desagradável para os judeus, né? Aqueles da religião judaica, porque eles estavam vendo estrangeiros dentro da igreja, fazendo as mesmas orações que eles faziam, né? Que absurdo, né? Não, isso está errado, né? Então começou a gerar uma confusão dentro da igreja. Mas Paulo ele não parou por causa disso não, ele continuou ganhando os gentios. E agora ele começou a fazer um trabalho tão fantástico que as igrejas que ele construía praticamente eram todos gentios. Tinha lá 100, 200, 300, 500 mil pessoas, todas gentias, convertidas ao cristianismo, obedientes né, não estou falando das leis de Moisés, as leis de Deus, né, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né, e servindo a Deus, acreditando que a salvação era pela graça, por meio da fé, que isso não é de nós, é dom de Deus. E Paulo deixou essa igreja lá na Galáxia e voltou. Irmãos, começou a surgir um negócio esquisito aí. Alguns judeus se converteram ao cristianismo, mas eles continuaram não aceitando que gentios fizessem parte da mesa com eles. E eles disseram o seguinte: tudo bem, o gentio pode até se converter ao cristianismo e servir, né, ao Senhor junto com a gente, mas tem um detalhe: ele vai ter que se submeter a toda a lei judaica, inclusive, em primeiro lugar, a circuncisão. Aquele gentio que não circuncidar e não obedecer à lei judaica, ele não pode ser considerado um cristão.
Porque primeiro vem a lei judaica, depois vem o cristianismo. Todos têm que se converter à lei judaica. E essas pessoas que chegavam, que não eram judeus e que eram gentios que estavam se convertendo, eram chamados de prosélitos, né? Os prosélitos, aqueles que vinham para a igreja. Alguns tinham mais compromisso, que estavam dentro da igreja. Os outros eram chamados prosélitos de porta, aqueles que ficavam lá na porta, né? Eles gostavam de assistir o culto, pastor Alain, mas eles não queriam compromisso com a igreja, né? Então nós temos aqui uma dupla muito doida: o judeu cristão e o cristão judeu. Qual que é o ruim dos dois aqui, né? É o cristão judeu, que é aquele judeu judaizante. Ele é judeu cristão, mas ele é judaizante. Ele inculcou na cabeça que as pessoas têm que passar pela lei judaica. Então, irmãos, quando Paulo ouviu falar, tinha gente lá na galáxia dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que ele não andou com Jesus Cristo, ele não era um dos 12, né? Então ele não tinha moral para estar por aí abrindo igreja, dizendo que era cristão. Chegaram lá dizendo que de jeito nenhum, nunca vai entrar no céu se a pessoa não cumprir a lei de Deus, né? Que é a lei de Moisés. E isso causou uma situação tão doida lá na galáxia, que os cristãos começaram a acreditar nisso. E começaram a querer fazer boas obras para poder ir para o céu, né? Aí Paulo soube, meu irmão, soube que a igreja lá da galáxia estava, né? Digamos que cheia de gente colocando dúvida no coração daqueles irmãos, atacando a fé dos irmãos, atacando a idoneidade apostólica de Paulo e atacando o caráter da sua pregação, o conteúdo do seu evangelho, que é a salvação pela fé e a liberdade, né, versus prisão da lei. Então o que Paulo fez? Paulo escreve a carta. Agora vamos abrir nos Gálatas, né? Paulo escreve a carta aos Gálatas. Vamos lá, irmãos. Agora vamos abrir no Gálatas capítulo 3, que é o que nós vamos ler. Para você não ficar triste, irmão, deixa eu dizer para você que não teve nada que impedisse o cristianismo de crescer. O cristianismo explodiu, irmãos, explodiu em todas as regiões do mundo naquela época. Chegou um momento que o próprio Império Romano foi obrigado a reconhecer o cristianismo como religião oficial. Eles tiveram que abraçar, porque não tinha mais como destruir os crentes. Eles começaram assim, matando crente, botando os crentes, queimando, tocando fogo, jogando na fogueira, né? Fazendo lá em Roma tem as catacumbas de Roma. É cheio de cristãos que foram mortos. Milhares de cristãos foram mortos, serviram de espetáculo, né? Para as pessoas assistirem às suas mortes, né? Então Roma tentou de todo jeito. Mas quanto mais eles faziam, parecia assim que a coisa se multiplicava cada vez mais, né? Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Insensato é aquela pessoa que vê uma coisa boa aqui e a coisa mal aqui do lado. Aí ele vai para mal. Entendeu? É isso que é insensatez. A pessoa está vendo ali da cara que a coisa boa é essa e a ruim é essa. Mas ela escolhe a coisa mal. Aí Paulo fala assim, ó. Quem vos fascinou? Ou seja, Gálatas, vocês parecem que estão enfeitiçados. Quem que está enfeitiçando vocês? Não é? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aqui, irmãos, não está falando do Espírito. O cara está cheio do Espírito Santo, depois está ali na carne, não. Não. Está falando sobre o ministério do Espírito. Eles começaram recebendo o ministério do Espírito, acreditando na salvação pela graça, né, por meio da fé. Aí agora já estão nas obras da carne. Quando falar assim carne, está falando de lei. Está falando de circuncisão também. Entendeu? Então eles começaram pelo ministério do Espírito, que foi Paulo, foi lá e ministrou. Eles acreditaram, receberam o Senhor, receberam o Espírito Santo. Agora já estão aqui falando em obras. Falando em obra, falando em carne, né, em se submeter à lei de Moisés, né? Será que em vão vos tenhais padecido tanto, se é que isso também
foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre nós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que você acha? Ele falou assim para eles. Você acha que o Senhor, a pessoa que está fazendo milagre aqui no meio de vocês, ele está fazendo isso pela fé ou está fazendo pela lei? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu vou ler porque aqui eu já expliquei. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Irmãos, agora vai ser uma parte que vocês vão achar difícil, mas vocês vão entender tranquilo. Paulo vai levantar uma teoria aqui. Ele vai levantar uma teoria de que Deus falou para Abraão assim, ó, eu abençoarei a tua semente. Aí no original grego, essa semente ela está no singular, né? Como se quisesse dizer assim, uma semente que vinha de Abraão. Então Paulo fez um link a Jesus Cristo, porque Jesus era descendente direto de Abraão. Então Paulo queria dizer que Abraão já tinha esse conhecimento de que da descendência dele ia sair o Messias. Vocês estão entendendo? Né? Então foi isso que essa teoria que Paulo tentou desenvolveu aqui. Olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Saber, pois, que os que são da fé são de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. Então aqui Paulo já disse que está amaldiçoado aquele que acha que vive pela lei, porque nunca tu vai conseguir cumprir a lei, né? Vamos lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí lá em Hebreus, vocês já viram a galeria, né, dos heróis da fé, em Hebreus, né? Aí então essa galeria está falando de várias personalidades bíblicas que foram salvos pela fé. Entendeu? Aquele texto lá da galeria do herói da fé de Hebreus é um texto que traz, digamos que, consagra mais essa teoria de Paulo, né? De que aqueles que foram salvos no passado foram salvos pela fé. Irmãos, eu acho que alguns de vocês podem ficar assim meio confusos, pensando assim, mas irmão, como é que as pessoas eram salvas antigamente no Velho Testamento, né? Digamos que antes de Moisés, como é que Deus salvava essas pessoas? Só pela fé mesmo? Queridos, se você bem souber, que você der uma lida no Velho Testamento, você vai descobrir que todos esses personagens bíblicos do Velho Testamento, eles falavam com Deus. Abraão conversava com Deus, tinha anjo na casa de Abraão quase todo dia. Visitava a mulher do Abraão, visitava ele, conversava com ele. Todo lugar que Abraão estava, chegava um anjo e conversava com ele. Né? Pensa bem, irmãos, todos o que vocês lerem aí na Bíblia do Velho Testamento, eles conversavam com Deus, eles recebiam visita de anjos, eles conversavam com os anjos, eles tinham esse contato com Deus, eles viam Deus, viam. O que é que Deus disse lá para o discípulo incrédulo? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram, ou crerão. Somos nós, irmãos. Né? Então, para eles era fácil eles acreditar, porque eles viam, eles conversavam. O anjo chegava aqui e conversava com ele, entendeu? Chegava o mensageiro, chegava o anjo, chegava o Senhor falar com eles lá, né? Então, para eles não é que era fácil, mas eles tinham fé, porque eles estavam vendo o Senhor. Enoque andou com Deus e sumiu, ninguém viu mais ele, né? O Elias estava tão íntimo de Deus que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés, nem o corpo dele foi encontrado. Esses homens tinham muita intimidade com Deus. Abraão é chamado o pai da fé. Aí os judeus pensavam que os filhos de Abraão era a geração, entendeu? A geração de Abraão, mas não. Os filhos que Deus queria dizer de Abraão eram os filhos de Abraão na fé. Como ele é o pai da fé, todas aquelas pessoas que manifestam fé é filho de Abraão. Então, a paternidade de Abraão, Paulo disse isso aqui, que não é uma paternidade biológica, é uma paternidade espiritual. Amém, irmãos? Vamos lá. Ora, 12.
A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito isso já lei, 14. Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as suas posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. É o que eu acabei de dizer, a semente. Então ele fez um link. Deus falou para Abraão que dele nasceria o Cristo. E lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles desapareceram porque estavam pelados, né, com vergonha de Deus. Quando foi com os dias, os dois apareceram, tudo cobertinho com as folhas. Umas folhas grandes assim, eles amarraram neles e fizeram uma roupa para poder se apresentar diante de Deus. Folhas de figueira. Aí Deus olhou assim para os dois vestidos com aquela folha. Espera aí. Ele saiu, quando ele voltou, ele tinha matado um cordeiro e tinha feito uma roupa de pele de cordeiro. E ele deu para Abraão e deu para Eva. Está aí. Você percebeu que isso é profético? A vestidura espiritual deles dois era uma coisa temporária, uma coisa que, sabe? Mas Deus matou um cordeiro. O cordeiro foi morto para dar uma nova roupagem, uma nova veste para Adão e Eva. Isso já é profético, irmãos. Quando Deus falou para a serpente, você conseguiu morder o calcanhar, mas dela, do fruto dela, vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso já é profecia messiânica lá em Gênesis. No começo do livro de Gênesis já fala sobre Jesus. Já está lá, é Jesus. E Paulo disse isso também sobre Abraão. Essa semente que Deus está falando para Abraão, a tua semente, que é no singular, está se referindo a Jesus Cristo. É Ele que vai trazer um novo tempo, é Ele que vai trazer a nova promessa, né? E essa promessa aí de vida eterna por meio da graça, favor imerecido. Amém? 17. Mas digo isto, que não tem sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, porque a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Irmão, deixa eu explicar esse versículo aqui para vocês, porque vai ser complicado vocês entenderem isso aqui. Se não souber disso que eu vou falar. Os judeus, eles eram tão, digamos assim, tão fanáticos com o judaísmo, que eles espalharam uma conversa, que isso não tem lugar nenhum que isso era verdade, de que a lei era tão santa, tão pura para ser seguida, algo tão tremendo, que Deus não podia dar ela diretamente ao homem. Aí eles diziam que Deus deu a lei para um anjo, aí o anjo foi para Moisés e entregou a lei para Moisés. Era isso que se acreditava nessa época aqui de Paulo. Os judeus tinham essa conversa, né? Que era a lei era coisa tão tremenda que Deus nem podia aparecer diretamente para o homem. Então ele fez esse mediador. Paulo, que era fariseu, conhecia essa história aí e já atacou aqui. Vocês perceberam como Paulo usou esse argumento? Um argumento que eles tinham e Paulo já usou contra eles mesmos, dizendo assim, mas que coisa tão fantástica é a lei de vocês, que precisou de um mediador, né? Uma pessoa para mediar. Deus passou para o anjo, que passou para Moisés, que passou para o povo, né? Esse negócio dessas mediação toda. A graça não, né? A graça é diretamente. Então, isso aqui foi mais um argumento. Depois você vai ler com mais calma, você vai entender que isso aqui tudo são argumentos que Paulo está falando para defender isso aqui, né? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Ele quis dizer assim, vocês estão acreditando numa coisa que veio de um medianeiro, mas o medianeiro não é de um só, mas Deus é um.
né? Então eu prefiro ficar com ele. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque só se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Irmãos, isso aí é uma palavra muito, muito forte. Olha só, a Escritura encerrou, fechou a conta. Tudo debaixo do pecado. Ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Mas o que aconteceu? A promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Diga assim, aos crentes. Crê, está aqui, ó, crê. Todo aquele que nele crê. Encerrou a lei debaixo do pecado. Ela provou que ela não era autossuficiente. Aí a promessa foi dada aos crentes, né? A promessa de Deus a Abraão em Jesus Cristo foi dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Aio, irmãos, é um pedagogo. Pedagogos era aquela pessoa que era encarregada de cuidar da criança. Pegava o meninozinho pela mão, levava o menino para a escola, né? E depois que ele saía da escola, pegava pela mão e trazia de volta para casa. Era aquele tutor que cuidava da criança. Então Paulo diz que a lei serviu de pedagogo até Cristo. Ela pegou você pela mãozinha, mas trouxe você até Jesus Cristo. Ok? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos aqueles quanto batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu. Agora eu quero que você preste atenção nesse versículo. É o penúltimo. É o versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se vocês perceberem, irmãos, aqui existe algo fantástico nesse versículo. Eu fico imaginando aqui, presbítero Paulo, eu fico imaginando aqui o apóstolo Paulo, ele era fariseu, então ele era judeu conservador, né? E todo judeu, ortodoxo mesmo que é judeu, todo dia de manhã ele faz uma oração. Sabe o que é que ele diz nessa oração? Obrigado, Eterno, por não ter nascido escravo, nem gentil e nem mulher. Todo dia de manhã eles fazem essa oração, até hoje lá em Israel. Obrigado, o Eterno, por não ter nascido escravo, gentil ou mulher. Porque para eles essas três coisas é um absurdo. É algo desprezível ter nascido escravo, ter nascido um gentil ou ter nascido mulher. Vocês estão imaginando como é que eles são machistas, né, pastora Jane? Né? Pois é, eles fazem essa oração, né? Agora vamos pensar que o Paulo fazia essa oração durante 20, 30 anos da vida dele, dizendo isso todo dia de manhã, dizendo para Deus: obrigado, Senhor, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil, eu não nasci mulher, obrigado, né? Aí agora vê o que ele disse aqui, ó. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, ou escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Como é que Deus muda, né, a vida da gente, né? Agora Paulo derrubou as barreiras raciais, né, de sexo, né? Agora ele não considera mais o gentil como alguém inferior. Deixa eu só ler uma coisa aqui para vocês que me chamou muita atenção.
Olha o que é que os judeus pensavam a respeito dos gentios. Dentre todas as nações que fez, Deus só ama Israel. Olha essas frases. Deus julgará Israel com uma medida e os gentios com outra. Esmaga a melhor serpente, mata o melhor dos gentios. E a terrível que é essa aqui. Deus criou os gentios para combustível do fogo do inferno. Não é lícito ajudar a uma mãe gentil em seu transe mais doloroso, pois isso significava trazer outro gentil ao mundo. Só para você entender como é que era a mentalidade dos judeus com relação aos gentios, irmãos. Mas esse sujeito chamado apóstolo Paulo, ele conseguiu fazer essas pessoas se abraçarem, e serem irmãos, e se amarem em torno de uma coisa: do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da libertação. Porque ele conseguiu colocar no coração deles que todos foram livres por meio de Jesus Cristo. Foi para a liberdade com Cristo que Cristo os libertou. Amém? Então é isso, irmãos. A carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa do Evangelho. É trazer as pessoas de volta para o Evangelho genuíno. Tirar todo aquele tipo de doutrina maligna espalhada no meio da igreja. Fazer uma limpeza no meio da igreja. Tirar todas aquelas ideias malignas implantadas pelos judaizantes, né? pelos cristãos judeus. E trazer de volta o Evangelho genuíno, o Evangelho puro e simples, que não tem nada de complicado. Só basta você crer. Amém? Vamos ficar de pé? Você só precisa crer. Existem diversos teólogos que criticam alguns posicionamentos de Paulo com relação a esse capítulo 3, né? Na verdade, a maioria dos livros, dos 13 livros que Paulo escreveu, uma grande maioria deles, Paulo não pegou na caneta pessoalmente para escrever. Ele editava, né? Editava e as pessoas, os discípulos dele, que andavam sempre com ele, eles escreviam, né? Então, irmãos, essa carta de Paulo, nem Paulo imaginava que isso ia ser um texto sagrado, que ia fazer parte da Bíblia, que ia fazer parte das Escrituras. Ele fez uma carta assim apressada, uma coisa de desespero de um pai que quer proteger o filho que está lá passando por uma ameaça, né? Está sofrendo lá uma ameaça de uma seita, querendo tirar o entendimento deles e fazer eles voltar de novo para as obras da carne, para as obras da lei. Né? Então Paulo estava nesse desespero. Então por isso que ele fez uma carta. Essa é a carta que Paulo foi mais duro, né? Ele pegou pesado, ele bateu muito forte aqui, né? Mas irmãos, ele era o pai desses discípulos, ele era o pai dessa igreja, né? E o pai, ele sabe como é que ele corrige o filho, né, pastor Alain? Às vezes ele precisa pesar um pouquinho mesmo, né? Para que esse filho volte, né? Volte ao seu lugar, ao lugar que ele deveria estar. Paizinho, obrigado por estudarmos a Tua Palavra nessa noite, Deus. E a Tua Palavra diz, Pai, que nos últimos tempos muitos acumulariam coisas no seu ouvido, né? Um monte de heresia, um monte de coisas, desculpas esfarrapadas, Senhor, para não conseguir ouvir a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Diz que nos últimos dias aumentaria as heresias, as religiões falsas, Senhor. E nós, Pai, vimos que desde essa época, Senhor, as pessoas já estavam nesse interesse de espalhar coisas erradas, de induzir as pessoas ao erro, de fazer com que as pessoas não conseguissem a salvação, porque eles achavam que eles eram exclusivos, Senhor. Mas nós aprendemos aqui também, Senhor, ó Deus, que Tu, Senhor, deste o Teu Filho, Deus, o único Filho, por amor a cada um de nós, e que não há nada que nós façamos que possamos pagar, Senhor, que o Teu Filho fez por nós, Senhor. Não existe nada, Senhor. É por isso que o Senhor não está cobrando nada, porque a gente não tem como pagar isso aí, meu Pai. É uma conta que ninguém tem condições de pagar.
mas o Senhor chamou isso aí de graça. É de graça, meu filho, é de graça. Você só precisa acreditar, você só precisa crer. Crer no Filho unigênito de Deus. E será salvo você, a sua família, a sua casa. E nós levamos essa mensagem para a nossa casa, Senhor. Uma mensagem, Senhor, de acreditar em Ti. Acreditar no Teu Filho, Senhor. Ter fé, Senhor. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando a tempestade chega, mesmo quando o vento sopra, parece que o barco vai afundar, parece que as circunstâncias são sempre contrárias, Senhor. Mas nós precisamos ter fé. Acreditar, Senhor, ter fé que o Senhor vai fazer o milagre e que a graça já está aí posta para nós. Já somos abençoados em Ti, Senhor. Oh Deus, não precisa, Senhor, fazer mais nada. A gente vive sempre pedindo, o que Deus vai fazer por mim, né? Das religiões fala, as religiões, as pessoas pedem aos santos, pedem aos seus guias e dizem que os guias fez isso, o santo fulano fez isso, o santo fez aquilo outro, e nós perguntamos o que Deus vai fazer por mim. Deus não vai fazer mais nada, porque Ele já fez. Ele deu o único filho que Ele tinha por amor a cada um de nós. Isso aí nos abriu a porta para ter um acesso direto a Ele pelo ministério do Espírito Santo e sermos abençoados durante toda a nossa vida. Vem, Senhor, com as Tuas bênçãos, porque essa promessa se cumpre também nessa noite. Na Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Brasil estão os filhos de Abraão. Pela fé, nós somos alvos diretos da Tua promessa, meu Pai, e acreditamos nela, Senhor, e recebemos as bênçãos de Deus, meu Pai, e somos abençoados com a palavra de Paulo aos Gálatas, Senhor, para retornarmos para o Espírito, retornarmos para o ministério do Espírito, porque é nesse ministério que encontramos a Tua salvação. Obrigado, Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, meu Pai, conduz em paz para os nossos lares, abençoados, nos dá um restante de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém.